Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Eu gostaria de, nesta tarde, não sei qual momento que você vai ouvir esse vídeo. Eu estava meditando hoje na palavra, como todos os dias faço, e estava lendo a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e me veio algo assim ao coração que eu desejo repartir com os amados. Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo de número 16. Paulo falando sobre a unidade da fé. Do versículo 11 ao 16, ele diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amados, que coisa gloriosa. Cada vez que a gente lê a palavra, a gente aprende um pouco mais. E nesta tarde eu resolvi passar um pouco dessa experiência nossa para com vocês. É necessário que a gente entenda, eu anotei aqui na minha Bíblia, que os dons, para entender tudo isso que eu estou falando, o versículo 11, ele diz assim: E ele mesmo, Cristo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres, diz assim. São 5 dons. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero me apegar a esses 2 versículos, dos 16 versículos, de 11 ao 16 que nós lemos. Eu quero me apegar a esses 2 versículos, dando a entender de que os dons, eles não são posição de status na igreja do Senhor, mas são um serviço de expressão de amor em Cristo para nós. Hoje nós temos, em algumas igrejas, nós temos alguns cargos, e as pessoas elas confundem dons, que é um presente de Deus, gratuito, ele não cobra, é um presente, dom é algo imerecido, você não merece, mas ele lhe dá o dom. Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é um presente imerecido a salvação, que você não merecia, mas ele lhe deu. Bem como um dom também. Um dom é um presente que você não merece, você recebeu quando você nasceu, ele lhe deu um dom, determinado dom para alguma coisa. E nesse caso específico da palavra, ele diz aqui que ele quer para a edificação dos santos, a edificação do corpo de Cristo. Ele não lhe deu um status e um cargo dentro da igreja para você se exibir, mas ele dá um dom querendo a edificação dos santos, o crescimento do corpo de Cristo, para que nós venhamos a usar esses dons no serviço de Cristo. E ele especifica nesses dons, ele vai especificando aqui
ele mesmo deu uns para apóstolos, outros a profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres. Vamos começar pelo apóstolo, né? Nós temos igrejas que não reconhecem esse dom, não é? Eles confundem e reconhecem o apóstolo, no apostolado, como um cargo, que não é um cargo. As pessoas confundem, por não ter conhecimento bíblico, elas confundem apóstolo, né, dom, com cargo. Aí eles usam outros dons, né, como cargo, como status, para o bem próprio. E ele revela o que é um apóstolo. Apostoléu. Apóstolo, vem do grego. Esse é uma palavra muito usada na época de Jesus. Uma palavra grega, né? Quando Jesus ele nasceu e começou a desenvolver o seu ministério, os romanos estavam tomando conta da Judéia. Os romanos estavam tomando conta de Israel. E o que era que eles faziam? Quando dominavam uma determinada área, os romanos, eles mandavam um apóstolo. O que é um apóstolo? Um apóstolo é uma pessoa enviada, vai à frente, e ele vai com a finalidade de colocar os fundamentos, né, da fé, o fundamento da nação que ele vive. E os romanos, ele mandavam na frente, quando dominavam o povo, ele mandava o apóstolo com a sua comitiva, e o apóstolo ia na frente, e lá ele dominava, tirava os costumes daquele povo vencido, e ele ia colocando os costumes romanos no povo. Os deuses romanos, a comida romana, as vestes romanas, ele ia na frente, ambientando o povo, aquela cultura dos romanos, para que quando os governadores, os procônsulos, os cônsulos, os centuriões chegassem na cidade, os césares, né, locais, chegassem na cidade, o povo não estranhasse mais aquela cultura. Eles já estavam ambientados, eles já estavam conformados com aquela cultura. Os romanos usavam os apóstolos, né, para os enviados para ambientar o povo à cultura deles, para que quando as autoridades chegassem lá, não sofressem retaliações nem perseguições. Eles já estivessem acostumados com aqueles que estavam dominando a nação. E Jesus, ele usa essa figura do apóstolo e ele cria, ou seja, chama os seus discípulos e depois os seus apóstolos. Vem de apostoléu, enviado. Jesus pega aquela figura dos romanos e cria, ou seja, chama os seus apóstolos. E envia os seus apóstolos, a fim de que os apóstolos, eles estabelecessem os fundamentos da fé cristã. É essa a função de um apóstolo, é um enviado, não é um cargo. Apóstolo, meus amados, é um dom, não é um cargo. Então, aí nós vemos outro, que é o evangelista. O que é que o evangelista faz, irmão Mário? Vou dizer. O evangelista, ele acende o fogo da salvação no coração das pessoas. Ele inflama o coração das pessoas com o fogo da salvação pela mensagem da palavra. Ele coloca aquele fogo, aquela vontade de salvação no coração de uma pessoa que não tem ainda salvação em Cristo. Então, esse é a função de um evangelista. É um dom que Deus deu a ele, de ele inflamar numa pessoa, quando ouve uma palavra, a pessoa sentir vontade de ser um seguidor de Cristo. Esse é um verdadeiro evangelista. E depois eu entro nesse detalhe. Estou explicando de um por um. E o que é que o pastor faz? O pastor, ele cuida, o pastor, ele apacenta, o pastor, ele consola, o pastor, ele protege o rebanho, alimenta o rebanho. Essa é a função de um pastor. Vamos lá. A função do doutor ou mestre? Não, o doutor não é o médico, não. O doutor aqui é aquele que é apto na palavra, aquele que tem um dom de ensino. Então, o mestre, ele ensina, ele alimenta e fortalece a fé dos discípulos
dos seguidores de Cristo, através do ensinamento da palavra. É isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Eu estou ensinando, não quer dizer que eu seja mestre, minha gente, presta atenção. Eu não estou me titulando nem evocando para mim esse dom. Eu estou dizendo que a função de um mestre, ele ensina, ele alimenta, ele fortalece a fé dos discípulos, dos seguidores de Cristo. Essa é a função de um mestre na igreja. Em alguns ministérios não reconhece esse mestre ainda, sabe? Estamos caminhando, engateando, né? Mas as pessoas confundem por falta de conhecimento. E elas acham que o apóstolo é o cara que recebeu um cargo na igreja. Que o apóstolo, eu sou o apóstolo fulano de tal. Que o apóstolo, ele é superior ao pastor. Pronto, na minha igreja eu tenho um pastor aqui, mas eu sou o apóstolo, eu sou superior a ele. Está errado, meu amado. Você não é superior em nada. O apóstolo é aquele que foi enviado na frente para estabelecer o que eu disse aqui, estabelecer o fundamento da fé. Essa é a função de um apóstolo, não é cargo. Apóstolo não é cargo, não tem status para promoção pessoal, não está acima do pastor, não está acima do profeta, não está acima do doutor ou mestre, não está acima do evangelista. É cada um, como diz a Bíblia aqui, do corpo, antes seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado segundo a justa operação de cada parte. Olha, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação e amor. Cada um membro que eu falei aqui, meu querido, minha querida, desses 5 aqui, ele não é superior a ninguém. São independentes entre si, são dons e agem. Eles agem de forma igual, mas querendo a edificação do corpo de Cristo, o aumento do corpo de Cristo. Não é um dom, não tem. Eu não sou superior ao fulano que é um pastor, eu não sou superior ao fulano que é um mestre. Cada um tem um dom, mas eles trabalham como adjunto. O apóstolo Paulo diz aqui, bem ajustado, bem firme, bem ajustado, sem dilatar, sem se separar. Separado, nós não somos nada. É necessário que nós entendamos esse mistério da palavra de Deus. É revelada. Então, o profeta, já falei do apóstolo, o profeta é aquele que traz a direção, a revelação do coração de Deus. Não é aquele que fala em línguas estranhas e revela os podres, as coisas boas do povo, não. Profeta no Antigo Testamento, ele denunciava o pecado e mostrava o caminho, trazia o povo de volta a Deus. Essa era a função do profeta, mas denunciava na língua que o povo entendia as transgressões dele, e ele, depois que mostrava o erro, trazia o povo de volta para Deus, não para ele e nem para o inferno, mas ele trazia de volta para Deus, mostrava, olha, vocês estão errados, e voltem-se para Deus, que ele tornará a voltar para vós. Essa era a função de um profeta. Hoje, a função do profeta, ele traz a direção da revelação, ele revela a palavra pelo coração de Deus às pessoas. A palavra que vem de um profeta, daquele que prega a palavra, ele traz uma revelação do coração de Deus para determinadas pessoas que ouvem. Essa é a função do profeta, não é falar em línguas. Vamos lá. O evangelista, como eu disse, o evangelista, ele acende o fogo da salvação no coração das pessoas. O evangelista é aquele cara que tem um dom de trazer uma mensagem, né? E a mensagem aumenta a fé e você tem vontade de ser salvo porque você ouviu uma palavra da parte de Deus pela boca de um evangelista, que não é cargo, é um dom. É um dom para edificação do ministério e as pessoas confundem com cargo. Vou chegar lá. E o pastor, ele cuida do rebanho, ele protege, ele alimenta. O mestre, ele ensina, ele alimenta, ele fortalece a fé dos discípulos, como eu já falei. E as pessoas hoje em dia criam cargos na igreja. Auxiliar, que não é bíblico, não está na Bíblia, esse cargo de auxiliar. Auxiliar,
Diácono tem, sim, mas um servo que serve, que ajuda, que vai às mesas, que socorre as viúvas, os órfãos, que traz a palavra, né? É a função de um diácono. Essa é a função do diácono. Já nós tínhamos na igreja primitiva alguns presbíteros, que eram os anciãos, as pessoas maduras na fé, que não eram neófitos, pessoas já de idade, né? Anciãos, pessoas que cuidavam dos cultos domésticos, nos cultos da casa. Esses eram os presbíteros. Não tinha depois a promoção, você vai ser diácono. Aí no outro ano o cara não tem um dom de apacentar ninguém. Ele é grosso, feito um papel de enrola prego. Não sabe, não conhece a palavra, não tem dom de apacentar. Aí não tem dom, não é um cidadão novo, neófito na fé. Aí porque ele foi diácono, necessariamente no outro ano tem que promovê-lo a presbítero. Aí no outro ano ele já está ali, né, influenciado pelo cargo de presbítero, já está sentando lá na frente, aquela coisa toda, chama para dar uma palavra, fala muita besteira, não conhece a palavra, não tem discernimento espiritual. Aí esse cidadão que, né, recebeu esse presente, esse status, que não foi um dom, acha que no outro ano ele já pode ser um evangelista, né, que confundiram aqui com cargo. Aí o cidadão nunca ganhou uma alma de ninguém, nunca incendiou o coração de ninguém com a palavra, é morto. Nunca abriu a boca para mostrar o caminho da salvação, nunca teve o testemunho, olha, eu entrei numa casa ali, aí pregamos a 2, 3, aquela família foi eu que ganhei para Cristo, e elas ficaram inflamadas com o meu testemunho, e eles se influenciaram, acendia a fé no coração deles pela salvação, e eles foram salvos em Cristo. Não. Cidadão, muitos, eu conheço muitos que são evangelistas só de status, buscando a promoção para pastor no ano seguinte. Aí o cidadão, ele é evangelista, nunca ganhou a alma de ninguém, nunca pregou nada para ninguém. Evangelista, pronto, criou-se um status para ele, um cargo. Outro ano, ele fez alguma coisa, trabalhou ali para alguém e tal, ajudou alguém, vamos promovê-lo a pastor. Pronto, aí a desgraça está feita, irmãos. Aí a miséria está feita. Porque as pessoas confundem dom com cargo, com status. Esses que eu disse aqui, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, são dons ministeriais. Nem todo mundo que é, né, evangelista, ele será um bom mestre. Jamais. Ele pode ser um evangelista, mas ele pode não ter habilidade de transmitir a palavra. Ele pode ser um bom mestre, e ele não pode ter habilidade de ser um bom pastor, porque ele é mestre, sabe ensinar muito bem, mas não tem a capacidade de cuidar do rebanho, de ensinar, de fortalecer, de consolar uma pessoa na necessidade. Não tem esse dom. Deus distribuiu os dons conforme ele quis no corpo, diz a Bíblia. Paulo disse isso, distribuiu cargos não, distribuiu dons. Distribuiu dons. Presentes e merecidos. Você não merece nada, mas ele lhe deu o dom de ensinar. Você não merece nada, mas ele lhe chamou como pastor para proteger, para cuidar do rebanho, para consolar, fortalecer a fé dos irmãos. Ele lhe chamou para apacentar. Não quer dizer que você, sendo um pastor, você vai ser um bom mestre. Eu conheço pastores que são péssimos ensinadores. E eu conheço ensinadores, doutores na igreja que eu convivi. Eu conheço pessoas que têm um dom excelente do ensino, mas que são péssimos para consolar, dirigir uma igreja. Porque não tem o dom do consolo, do apacentar, uma palavra boa. O pastor necessariamente ele não precisa ser um evangelista. O pastor ele não precisa ser um pregador das multidões. Não, para isso existe o dom do evangelista. O dom de pastor é um. O dom de evangelista é outro. É necessário que nós entendamos isso para não ser meninos, a Bíblia diz aqui assim,
para não ser meninos levados por todo roda, para não sermos, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Sabe por que enganam? Porque não temos a firmeza na palavra. Aí somos enganados, né? Somos agraciados com alguns dons. Alguns dons não, alguns status, alguns cargos. Que o dom é de Deus, o cargo é dos homens. E o profeta, nem todo mundo é profeta. Nem todo mundo é profeta. Alguns são pastores chamados para o ministério pastoral, né? Para consolar o rebanho, para edificar, para proteger, para alimentar o rebanho. Outros são chamados para mostrar, né? O que? Traz a direção para o povo, a revelação do coração de Deus, da palavra para uma pessoa. Esses são os profetas, aqueles que profetizam a palavra, que pregam a palavra, que traz uma direção do coração de Deus para alguém. E essa pessoa ouve aquela mensagem e cai na real. Que não é um evangelista. O evangelista já faz arder, o fogo inflama no coração e ela quer receber a Cristo porque ela foi tocada pelo dom do evangelista. Então eles agem num corpo independente. O apóstolo é enviado para fortalecer o fundamento da fé de alguém, vai lá, estabelece o trabalho, dá o fundamento da fé daquela pessoa lá, na fé cristã. O outro já traz a palavra, a revelação da palavra, a revelação que vem direta do coração de Deus para o outro. O evangelista já acende o fogo da salvação no coração de outro. O pastor, ele recebe esses membros, ele cuida do rebanho, ele protege, ele consola, ele conforta, ele exorta com a palavra, né? Não quer dizer que ele seja mestre, não quer dizer que ele tenha a obrigação de também ser um bom doutor da palavra, não quer dizer que ele também tenha que ser um bom ensinador da palavra. Ensinador da palavra. Então, meus amados, não confunda mais esses dons que são de Deus, presente de Deus. Eu vou ler o texto outra vez para que nós fixemos bem essa mensagem. No capítulo 11, ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres, querendo não é o status, o engrandecimento, a promoção humana, não, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Não é edificação e promoção própria. Para o ano eu vou ser evangelista, daqui a 2 anos, 1 ano eu vou ser pastor. É um cargo, é função. Não, o cara é evangelista, mas não tem dom de apacentar. O cidadão é evangelista, mas não tem dom de ensinar nada. Não sabe ensinar nada. O outro tem dom de ensinar, mas não serve para evangelizar. Então, cada qual na sua, irmão. Não quer dizer que eu seja um evangelista, eu tenho que ser um pastor no outro ano. Não, isso é errado. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha, fundamental entendamos isso, até que nós atinjamos essa estatura. E para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Ora, são muitos dons no corpo que Deus deu. Mas esses corpos, esses corpos, né? Eles não podem trabalhar separados, é como juntas, ligados. O joelho é ligado o outro aqui, ó. Não pode um joelho separar do outro.
trabalhar, ele tem que trabalhar ligado, pelas juntas, ligado. São dons diferentes, joelhos diferentes, corpos diferentes, mas órgãos, ossos diferentes, mas estão ligados uns aos outros. Ninguém é superior no corpo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Não existe mais o que falar. Todos os dons que Deus dá, os dons ministeriais, apóstolo, né, profetas, aqui, apóstolo, profeta, tem outro aqui, evangelista, que é o maior de todos, fazendo a comparação. Pastor, que é o dedo da aliança, né? E mestre, que leva a palavra ao ouvido. Vamos lá. Apóstolo, enviado, que segura os dons. Profeta, que mostra o caminho, né? Evangelista, que é o maior de todos, inflamar o coração das pessoas pela palavra. O pastor, que é o dedo da aliança, do casamento, é o pastor, né? E mestre é aquele que leva, o doutor, que leva a palavra ao ouvido, que ensina a pessoa. Então esses dons aqui, eles têm um significado só. Não é status, não é promoção, mas sabe o que é? É para a edificação do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo aumente, cresça cada dia. E não crescer em briga, em desunião, mas em crescer em unidade e amor. Então que no dia de hoje, irmãos, nós possamos entender os dons ministeriais, que não são status e promoção diária. Não. Na verdade, é tudo isso um presente de Deus. Dom é algo que vem de Deus que você não merece. E é para ser usado na edificação do corpo de Cristo. Então que nós aprendamos cada dia e não sejamos mais meninos inconstantes levados por todo o vento de doutrina por aí. Que tenhamos uma boa tarde com Cristo. Que Deus nos abençoe e nos dê discernimento para entender esta passagem.